Graça e paz do nosso Deus, queridos. Mais uma exposição bíblica no canal Frutificai. Nessa oportunidade eu gostaria de dizer para você que está me vendo aí nessa câmera que eu estou aqui de forma totalmente diferenciada, não estarei fazendo em tese. Vou fazer sim uma exposição da palavra de Deus, mas estarei fazendo na verdade uma defesa. Porque quando o Senhor colocou no meu coração para eu falar sobre o tema Santa Ceia, bênção de Deus, eu acabei me deparando com uma realidade do qual eu não tinha tomado conhecimento. Eu já sabia que existiam sim pessoas das quais elas falavam distorções, onde elas até descaracterizavam a ceia, ou até mesmo diziam que nunca existiu, ou que tudo isso é uma forma enganosa de nós olharmos e até mesmo ceiarmos a vida. Eu gostaria que você ficasse até o final, porque eu vou trazer pontos dos quais são colocados à mesa e que são explicados de forma convincente, colocando até o grego com colocações isoladas. Vamos então falar a nossa base bíblica, que fica em 1 Coríntios, no seu capítulo 11. São alguns versículos dos quais eu vou falar, porque não tem como eu falar um versículo só. Então dessa vez eu vou ter que pegar o contexto mesmo, falar com vocês para que a gente possa ter um entendimento da palavra de Deus. Mas antes de mais nada, eu não posso deixar de falar com você que ama a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus, amado? Você tem um esmero de aprender como realmente olhar para a palavra e entendê-la? Se você tem esse sentimento, eu estou te convidando para você se inscrever no canal Frutificar e também compartilhar nas suas redes sociais, porque olha, querido, não tá fácil, as pessoas estão realmente deturpando a palavra de Deus e nós precisamos, de forma assim, sem nenhum confronto, mas diante da palavra de Deus nós temos que defendê-la. E é por isso que o canal Frutificai começa agora, em nome de Jesus. Mais uma vez eu gostaria de dizer para vocês que para mim o tema é surpresa, porque eu tinha um outro pensamento. Eu gostaria de falar da ceia do Senhor com todo o contexto, começando a falar sobre a ceia em que o próprio Senhor Jesus ele veio a fazer no momento em que estava ocorrendo o Pêssah. Se você quiser saber mais sobre a festa do Pêssah, que é a Páscoa, você pode ir nesse canal mesmo e ver lá sobre a festa do Pêssah. Lá eu falo com mais detalhes, mas eu fico olhando que nessa oportunidade o mestre, ele estava ali como seu último ato, onde ele estava ali realmente declarando que ele estaria se entregando por todos nós. O ato de Jesus, onde ele realmente vai ali falar com todos eles, vai primeiro lavar os pés. Veja bem, todos os atos que Jesus vem tomando naquela ceia. Jesus, com um ato de humildade, fazendo com que ele seja o exemplo e os demais venham a seguir. Ele era o anfitrião, então naturalmente não seria ele que lavaria os pés, mas ele poderia desatar as sandálias, mas naquele momento você veja que ele fez tudo. Ele desata as sandálias, ele lava os pés dos seus discípulos, de tal forma que Pedro logo, não, que isso, mestre? O senhor não vai lavar meus pés? Porque ele sabia que aquela obra era para aquele que era um servo, o mais humilde servo da casa é que fazia esse serviço, No entanto, ele depois, Pedro, se você não deixar que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Então, Senhor, então lave meus pés, as mãos e assim vai. Queridos, mas quando ele vai para os elementos, e lembremos que ele estava falando sobre o Pêssah, né? Ele estava ali querendo muito ter aquela ceia, ansiava muito. Ele dá então dois elementos importantíssimos. E primeiro ele dá o pão. E ali ele parte o pão, porque esse era realmente o que os judeus faziam até no Pêssah. Era o partir do pão, e daquele partir era entregue em porções para que todos comessem. E depois o vinho para que todos bebessem. E ali ele fala que aquele pão era o corpo dele, que era dado por todos vós. E aquilo ali era a renovação da aliança
mas com um novo pacto, um sacrifício definitivo, onde não era mais aquele cordeiro que era imolado e que era morto para poder simbolizar isso, fora os outros elementos, para poderem simbolizar a libertação de Israel, mas era agora o próprio Senhor Jesus que estaria como sacrifício vivo para que pudesse simbolizar realmente o livramento, a salvação definitiva de todo o poder do pecado e das trevas. Queridos, dito isso, eu vejo que hoje, quando a gente olha para o Novo Testamento, que lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, Paulo vai falar sobre a ceia. E eu vejo que existem pontos dos quais muitas pessoas, não são poucas, mas eu posso dizer que ainda que sejam muitas, são minoria, tá, queridos? Mas eles tentam, de alguma forma, descaracterizar de uma forma bem aberta, bem declarada, até chamando de farsa, até chamando de blasfêmia a ceia do Senhor. Então, esse estudo, essa exposição é para realmente te alertar, realmente para abrir realmente o seu entendimento, para que você possa entender junto comigo e possa até ter o seu coração preparado para que você não venha a ser levado por ventos de heresias. Queridos, primeiro ponto que eu ouvi dizer, a palavra vai dizer aqui em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, no seu verso 20, ele diz o seguinte: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Qual é o paralelo que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo, primeiro, ele estava falando sobre a festa chamada Ágape, uma festa onde tinha a comunhão dos irmãos. Veja que ele está falando sobre a igreja de Corinto, queridos. A igreja de Corinto não era o exemplo de fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, por aí você já tira a lição de que Paulo, mais uma vez, ele está fazendo o quê? Ele está se utilizando para doutrinar, para ensinar a essa igreja. Tanto que o contexto do capítulo 11, você vai ver que ele vai falar de vários assuntos. Ele vai falar sobre cabelo, ele vai falar sobre o homem ser o cabeça, ele vai falar sobre heresias, ele vai falar sobre muitas coisas. E entre as quais ele vai falar sobre essa prática, essa festa ágape, que também existia nesses momentos. Só que veja que ele está dizendo que nessa oportunidade que eles se ajuntavam num lugar para poder comemorar a comunhão entre os irmãos, não era para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor era diferenciada. E ele ainda diz mais, porque um comendo antecipadamente a sua própria ceia, porque as pessoas levavam os alimentos, cada um levava aquilo, que tinha de melhor. Agora, é claro que tinham uns que eram mais abastados, tinham pessoas que tinham mais recursos e podiam levar muito mais. E outros tinham tão pouco recurso que às vezes ou levava muito pouco, ou às vezes nem levava. Então, mediante isso, é natural. Aquela pessoa que leva muito, aquela pessoa que tem recurso, a pessoa pensa em si e comia, de forma que deixava aquela pessoa que de repente não tinha muito, mas isso não era um sinal de humilhação. A festa não estava ali sendo feita, e isso é um outro ponto que eu ouvi, era que, e essa festa era uma festa para humilhação dos mais necessitados. Nada disso. Umas pessoas não tinham atitudes adequadas nesta festa. Pensavam em si próprio e se alimentavam de forma demasiada, deixando o outro irmão de forma que ele não tinha o que comer. Ele não tinha o que beber. E ele dá o exemplo de que outros se embriagavam. E aí olha o ponto onde outras pessoas chegavam aqui, olha só como é que é distorcido essa Santa Ceia que dizem. Porque aqui está dizendo que se embriagavam, então naturalmente não é suco de uva, era vinho. Sim, eu posso concordar sim, que era o fruto da vide, naturalmente. Queridos, isso não é ponto para descaracterizar a ceia, tá? Então, nós vemos aqui a festa ágape. Muito bem, olha só como vai ser o desenrolar da narrativa de Paulo.
Paulo vai dizer o seguinte: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E mais uma vez eu estou aqui dizendo que, primeiro, ele falou o seguinte: olha, vocês estão aqui numa festa de comunhão e vocês não estão aqui para ceiar, para comer a ceia. Em segundo lugar, ele fala o seguinte: vocês estão desprezando a igreja de Deus? Porque vocês não têm casa para comer e para beber? Veja, ele está dizendo aqui exatamente do que, ratificando o verso anterior, onde pessoas estavam comendo demasiadamente e outros não. Uns estavam bebendo de forma acentuada ali, desesperadamente, e os outros não tinham nada. Bom, queridos, e isso era o motivo de Paulo estar reprovando a atitude daqueles que estavam na igreja de Corinto. Isso era um motivo de Paulo entender de que essa prática, essa forma de comunhão estava errada. Não existe como a gente estar em uma mesa onde umas pessoas vão pensar em si próprio, não pensando naqueles que estão à volta. Isso não era a forma correta. Bom, agora chega o ponto que eu entendo como polêmico, porque você vai entender que Paulo está falando sobre isso e depois ele vai fazer menção a outra situação. Veja só, no versículo 23 ele fala: porque, diante de tudo que vocês estão fazendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele está falando aqui que ele ensinou o que ele recebeu do Senhor. Aí outras pessoas falam assim, veja só o ponto. Mas Paulo, ele não era um dos apóstolos e ele não estava ali, ele não recebeu a ceia do Senhor. Então como ele pode afirmar porque eu recebi do Senhor? Queridos, Paulo era apóstolo porque Jesus deu a mão para ele ali quando ele estava na terra e falou: venha, Paulo, que eu quero que você seja um apóstolo? Não! O Senhor o chamou quando estava na estrada de Damasco. Naturalmente, ele está fazendo uma aplicação daquilo que o Senhor o revelara. E é claro que ele estava falando isso exatamente porque, a primeiro momento, a ceia que o Senhor Jesus tinha feito lá atrás, no Pêssar, era para os judeus, para a aliança entre os judeus, que estavam ali sendo renovadas e eles teriam ali o sacrifício. Só que Paulo foi chamado para levar o evangelho para os judeus e nem mesmo ficar atrelado e preso aos judeus. Ele veio levar o evangelho para os gentios. E o que ele está dizendo aqui? Ele está levando a ceia agora para os gentios, o que traz hoje para nós, que não somos judeus. Então, queridos, ele fala o seguinte, e ele faz ali uma retrospectiva do que tinha acontecido na noite em que o Senhor Jesus tinha sido traído. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai. Aí veja só, aí quando fala assim, o partiu e disse, 2 pontos, aí vem outro abençoado e fala assim: vocês estão vendo que Paulo nunca falou que seria comer, seria o ato de partir. Partir o pão é dividir. E olha que eu ouvi também um canal muito famoso, com muitos inscritos, dos quais os dois ali, uma pessoa que tomou a frente para falar e ali falou que a ceia estava ali declaradamente, de forma clara, cristalina, de que Paulo estava falando do assunto. Primeiro, ele estava falando lá que eles não comiam e eles não dividiam na festa que era de comunhão. Paulo está dando ênfase que era o partir, era o compartilhar. E acabou. Queridos, a leitura, ela não para. Como eu sempre digo, tem que ler texto e contexto. Muito bem, Jesus, quando esteve lá, quando ele estava no cenáculo com os seus apóstolos, o que ele fez? Efetivamente, ele partiu o pão. Mas após partir, ele, olha a sequência, tomai, comei, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. E aí,
mais uma ressalva que eu faço para que os amados tenham cuidado. Porque nesse mesmo canal gigantesco, que eu não quero nem mencionar, a pessoa falava, porque o corpo de Cristo é quem? É a igreja do Senhor, somos nós. Amados, o Senhor estava fazendo menção do sacrifício que ele estava fazendo naquele momento, que ele estava dizendo, o meu corpo é partido, é entregue por vós. Eu me darei por sacrifício por vós. Então, quando nós ouvimos uma coisa dessa, que pega uma partícula da Bíblia e fala que... E olha que eu ouvi ainda dizendo o seguinte, se eu parasse só aqui, levaríamos horas falando só sobre essa explicação do compartilhar. Meu amado, pelo amor de Jesus, tenhamos misericórdia. Nós temos que entender e ler. Veja o que Paulo está falando. Paulo está dizendo isso, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Isso são palavras de Jesus e que Paulo está trazendo para a igreja como algo que nós fazemos, que tornou-se sim um ato de nós termos em memória o sacrifício que o Senhor fez a nosso favor também. É algo que o Senhor Jesus não fez somente para os judeus, ele fez para os gentios, para nós. Então nós também temos o nosso memorial, nós também celebramos a vitória do Senhor sobre o pecado e hoje nós temos essa liberdade. Então, quando ele fala isso, aí outro irmão também muito estudioso fala assim, quando ele está falando em memória de mim, como é que ele pode estar falando em memória de mim se ele estava indo para a morte? E hoje ele está vivo. Queridos, essa confusão que acabam trazendo para a mente de todos os abençoados, principalmente para aquele que quer aprender a palavra de Deus, é muito nocivo. É muito nocivo. Nós temos que entender que Paulo ele está pegando ali um exemplo, está aplicando aqui, está trazendo à memória qual é a forma de comunhão verdadeira. E veja bem, depois ele fala, semelhantemente também, depois de ceiar, olha só, detalhe, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento é uma nova aliança. O Antigo Testamento estava ali sendo rompido, estava sendo passado e agora era um Novo Testamento que se fazia a partir do sangue de Cristo, o Cordeiro Pascual. Fazei isto todas as vezes que beberdes. Todas as vezes que beberdes. Nós teremos em nossa memória que nós temos agora uma nova aliança e nesta aliança está abrangendo os gentios, está abrangendo a nós. Nós faremos isso em memória do Senhor Jesus, mas o quê? Bebendo. Então, aqui não tinha nenhuma linguagem figurada, não tinha uma parábola aqui intrínseca para poder dizer que era somente para nós lembrarmos ou termos em memória que essa nova aliança é no sangue de Cristo. Não, ele fala para nós bebermos em memória de Cristo. Ele está falando exatamente dos elementos que também faziam parte do Pessa e que ele utilizou-se quando ele estava com os seus discípulos no cenáculo. Bom, queridos, agora veja só outros pontos dos quais eu quero aqui também aproveitar para falar com os amados, para que vocês vejam que a ceia é bênção. Bênção. Porque todas as vezes que comerdes, mais uma vez, todas as vezes que comerdes este pão, e olha que a gente estava falando lá atrás do quê? Da ceia que era trazida para a festa ágape. Querido, você acha que numa ceia, na festa ágape, todo mundo só traria pão? Só pão que estaria ali? Veja que Paulo ele dá ali uma separação do contexto do que ele está falando sobre uma prática que ele não aprovava, e ele está aqui fazendo uma separação onde ele fala, olha,
Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Agora, vem a parte no qual também quero trazer para você, meu querido, para você, meu amado, que muitas das vezes já deve ter parado na porta da igreja ou na porta da congregação e já deve ter pensado assim, hoje eu falei rispidamente com meu irmão, não posso participar da ceia, não posso, não tenho como. Queridos, participar da ceia é algo memorável, é algo especial, não é algo que a gente tem que parar ali naquele momento e no primeiro pensamento de algo errado, a gente já dizer que a gente não tem que participar. Querido, se fosse assim, a gente quase não ia participar da ceia, porque teria sempre um motivo para dizer, não vou participar da ceia. O que deve haver ali é exatamente o que Paulo está dizendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, e você... Veja só, Paulo não está... Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e ele não fala assim, e não coma. Ele fala, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, analise, veja dentro de você se de repente você está em erro. Queridos, não é porque de repente nós falamos algo de forma errada, não é porque de repente você teve ali um momento de aborrecimento, você teve um momento que você perdeu a sua razão, que é um momento que você não vai ter a comunhão com Cristo. Você está ali se examinando, você está se autoanalisando. Agora, é claro, é evidente, se você está numa vida pecaminosa, deliberada, que fere de forma nociva, de forma grave, os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor, como você vai fazer uma autoanálise e vai falar assim, não, eu vou comer a ceia do Senhor porque o Senhor me perdoa. Aí você tem que ter o seu discernimento, exatamente porque ele diz ali, porque o que come e bebe indignamente, e aqui não está querendo dizer que foi por causa de uma falta que aconteceu no dia e de repente você deixou de falar com um irmão, deixou de falar com uma irmã, você procura lá depois, fala, meu irmão, participei de uma ceia abençoada, estou aqui querendo te pedir perdão, entendeu? Não é porque você de repente não liberou o perdão naquele dia, você não vai participar da ceia. Mas são coisas dos quais você está indigno, impuro, para participar. Entendeu, amado? Eu vejo quantas pessoas que na hora do momento de ceiar ficam tão atemorizados porque vem a parte ali, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos os que dormem. E essa palavra parece que dá logo uma alfinetada em muitos e as pessoas ficam assim, meu Deus, eu não posso ceiar, eu não posso participar. Se você passou por um momento de dificuldade, e olha que eu estou falando isso com o Senhor, o Eterno vê o meu coração e vê que eu tenho o maior cuidado possível para falar. Mas se você passou por um momento de dificuldade, a ponto de você não conseguir dizimar, ah, meu Deus, pronto, estou em pecado, não posso, estou indigno, querido, isso não é mandamento. Você não é indigno por causa disso. E Deus conhece você. Tem que tirar esse estigma. Tem que tirar essas coisas, esses pormenores que muitas das vezes acontecem. A ceia não é da igreja. É outro ponto que eu queria falar com você, meu querido. Assim como o eunuco, ele conversando com Filipe, aquela coisa toda, tendo o entendimento da palavra, ele olha ali, água, e ele fala assim, o que me impede então de ser batizado? Filipe, nada. A ceia aqui na igreja primitiva não acontecia em igrejas que não eram em templos, eram em casas. Então, se acontecer, por exemplo, uma reunião de abençoados na sua casa, e ali de repente
vocês tiverem a ideia de, vamos adorar, vamos consagrar, vamos orar, vamos buscar o Senhor e vamos ter a ceia, o que impede? Impede porque você não vai estar sendo ministrado pelo pastor? A Bíblia está dizendo isso? A Bíblia está falando? Jesus é que entregou a primeira ceia. Amém, queridos? Mas ali não está dando respaldo de que teria que ser o próprio, que se fosse assim, ninguém poderia. Se Jesus deu a ceia, e ali seria uma pessoa que fosse a figura de Jesus, e ali a intenção da ceia não era colocar hierarquia sobre ela, era que todos participassem, era o compartilhar, era a nova aliança que ali estava sendo formado, e era a informação de que ele estava se entregando, tanto o seu corpo como o seu sangue. Então não tem essa parte também. Se vocês se reúnem em buscam a face do Altíssimo e querem ceiar, nada impede. Vocês não estão burlando, vocês não estão fazendo nada errado, tá bom? E aí, Paulo, ele vai dar uma continuada final. Ele aqui não está voltando jamais sobre o assunto da festa ágape. Ele agora está normatizando, ele está falando agora sobre aquilo que o Senhor entregou para ele e aquilo que ele já tinha ensinado para a igreja. Aquilo que ele já tinha ensinado. E o que ele estava vendo era totalmente diferente. E isso ele não via louvor nenhum. E ele fala o seguinte: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Bom, amados, eu acho que espero ter ajudado vocês. Espero que essa forma simples, eu não busco aqui ficar usando termos muito técnicos quando eu quero fazer uma defesa, porque eu fico olhando, queridos, que hoje nós estamos passando por um momento muito crítico, principalmente a respeito da Bíblia. Quando nós olhamos hoje tantas pessoas que estão falando de forma tão distorcida, de uma forma tão despreocupada, tão descompromissada, parece que as pessoas que se apostataram agora estão se vendo na autoridade de ensinar a Bíblia. Estão se vendo na autoridade de criticar a Bíblia, de informar que isso não era aquilo, que tudo aquilo que já foi feito há milhares de anos atrás, isso daí nunca existiu. Isso foi invenção de homens. Queridos, nós temos que ter um cuidado muito grande, nós temos que olhar com a misericórdia de Deus. Eu até ouvi um comentário de uma pessoa que ouviu desses pontos, que falavam totalmente contrário à ceia do Senhor, que é o meu ponto. É um momento em que nós nos colocamos a relembrar, a fazer realmente, a celebrar o momento em que nós temos o triunfo de não termos mais o jugo do pecado sobre nós. Jesus se entregou por nós. Ele se entregou para que nós tivéssemos vida. Em todos os momentos nós podemos sim celebrar, e não tem um período certo para você ceiar. Eu não estou dizendo que deve ser toda semana, mas não há nada normatizando, dizendo que tem que ser de mês a mês, entendeu, queridos? Mas sempre que puder, é claro que é maravilhoso você celebrar o momento em que você teve a vitória sobre o pecado através do sacrifício expiatório de Cristo. Porque esse sacrifício, essa nova aliança também nos alcançou. E hoje, pessoas estão falando isso daí é tudo um misticismo, isso tudo é uma forma de ficar inventando rituais. E pessoas estão absorvendo isso, falando que tinha medo, até se sentia mal, e hoje está entendendo que isso era um ritual. Então eu estou vendo que muitas pessoas estão caindo e outras pessoas estão, infelizmente, dando ouvido a heresias. E assim, queridos, o canal
Esse canal foi criado exatamente para defender a palavra de Deus, para falar do Evangelho, para abençoar vidas, e eu não poderia jamais deixar esse tema passar sem que eu pudesse falar algo, sem que eu pudesse deixar algo registrado. Minha intenção não é polemizar, é simplesmente falar, queridos, a ceia é bênção. A ceia não é algo inventado, não é algo que foi pintado pelo homem. Não foi o homem que fez sacrifício, não foi o homem que fez algo tão sublime, mas foi o próprio Deus encarnado, que esteve entre nós. Foi ele que esteve aqui em agonia, em seu último ato. Ansiosamente ele esteve com seus apóstolos. E Paulo então trouxe para a igreja para que nós também celebrássemos, também fizéssemos esse memorial para podermos vangloriar o nosso Deus. Espero ter ajudado você, espero que a sua fé continue firme em Jesus, espero que você não se abale, que você não venha a esmurecer por essas palavras, mas que você venha a retornar sempre para a fé simples, genuína e verdadeira na palavra do Senhor. Que Deus, o Eterno, lhe abençoe em nome de Jesus.